Graças a Deus. Passado da idade do Alexandre, do outro e desse aqui, né? Mas eu não vou falar 1h30. Técnicas da desobsessão. Em primeiro lugar, vamos lembrar o que é obsessão. Diz Kardec assim: obsessão é a ação contínua de um espírito inferior sobre uma pessoa. Obsessão é a ação contínua de um espírito sobre uma pessoa. Pode ser de encarnado e pode ser de desencarnado. O que caracteriza a obsessão é sempre a atitude contínua. É diferente, por exemplo, de uma perturbação. Perturbação, a gente está em casa e de repente sente um espírito junto da gente, a gente reza, o espírito vai embora, né? Às vezes nós estamos na rua, chegamos num local em que a pessoa do balcão, a pessoa que nos atende, a pessoa está mal-humorada. Saímos dali, quase que a gente diz assim, saí carregado, meu Deus do céu, peguei uma carga dessa pessoa, e a gente reza a atividade do dia a dia, faz com que aquilo desapareça. Isso não é desobsessão, isso é perturbação. A perturbação, então, é sempre momentânea. Pode durar 1 minuto, 1 hora, 2 dias, mas não é obsessão. Obsessão é aquele espírito que fica assim: você me fez isso, eu vou te perseguir o resto da vida. Até ele se transformar, ele está ali no nosso calcanhar, tomando conta de todos os atos da nossa vida, tomando conta de todas as nossas atividades, das nossas atitudes, justamente para cobrar, para fazer com que a gente sofra como nós, supostamente, o fizemos sofrer. Mesmo na obsessão, Kardec faz algumas classificações. Ele diz que há a obsessão simples, ou seja, aquela obsessão em que o espírito ele está junto da gente, ele é um cobrador, mas em verdade ele não tem assim ódio no coração. Ele está antes magoado, ele está antes sofrido, ele está antes assim desejoso que a gente diga a ele que peça a ele perdão. E às vezes um simples gesto de boa vontade, uma simpatia por esse espírito, o socorro que a gente dê a alguém da sua família faz com que ele renuncie àquela perturbação seguida de perseguição que caracteriza a obsessão. A essa pessoa, a esse tipo de perturbação, Kardec chama de obsessão simples. Nada complicada, nada difícil. Mas há um outro tipo de obsessão, mais complexa, mais complicada, que é a chamada possessão ou subjugação, que é quando o espírito toma o corpo do médium. Ele obriga o médium a agir de conformidade com a vontade do espírito e não com a conformidade do médium. André Luiz, num dos seus livros, Missionários da Luz, ele contando um fato, ele relata assim: o espírito encostou na médium, coleou-se a ela, quer dizer, encostou, entrou todo no perispírito dela e ela tem uma crise. Olha só, ela teve naquele momento ocorreu um fenômeno de possessão. Ela tem a crise, ela cai, ela grita, ela tem uma opção de fenômenos físicos. A esse tipo de trabalho, de possessão, a gente sente que o espírito que está ali, ele é um espírito mais perverso, mais cruel, que ele não se importa de fazer com que a pessoa passe por vergonha, caia no meio da rua, tenha uma crise no meio da rua. Ele não se importa, às vezes ele até faz aquilo de propósito. É diferente da obsessão simples. Na obsessão simples, a pessoa encosta porque está reclamando de alguma coisa. A possessão ou subjugação, o espírito está assim com uma vontade de perturbar, de machucar, de fazer a pessoa cair, de fazer a pessoa sofrer. É um outro estágio da obsessão. E Kardec chama atenção para uma forma obsessiva
que ele mesmo classifica de a pior de todas. É a chamada fascinação. O que é que acontece na fascinação? Ele diz assim, a explicação dele no Livro dos Médiuns. O indivíduo fascinado não consegue perceber os erros que comete e se considera como se isolado, vivendo a sua própria experiência, foge daqueles que podem lhe aconselhar e vive toda uma experiência pessoal. Ele não admite que alguém possa lhe dizer alguma coisa, porque ele se acha acima de qualquer pessoa. Ele se acha acima de qualquer ensino. Ele fica então fascinado, por quê? Pelos seus próprios conhecimentos, pelas suas próprias ideias, pelo seu próprio sentimento. Vocês vejam que quase todos nós temos um pouco de fascinação, né? Quase todos nós temos um pouquinho de fascinação. De repente, eu não quero saber dessa senhora perto de mim, não. Por quê? Ela fica me chamando a atenção. Então, a gente não quer nem que ela chegue perto da gente. Por quê? Porque ela vai nos mostrar aspectos de nossa vida que não estão corretos. E a gente, então, diz assim, ela perto de mim, nem por um decreto, não quero ela do meu lado de jeito nenhum. Qual é a técnica de tratar desses casos? Nós podemos falar que existem várias técnicas, mas todas elas começam por uma única técnica, por um único começo, por uma única porta. É o sentimento. Não se trata, não se faz desobsessão sem que o tratador, o doutrinador, o orientador tenha sentimento, compreenda aquele espírito que ali está. Se nós formos tratar espíritos na desobsessão, na mesa mediúnica, pelo nosso pensamento, só na base do que você bate, eu dou resposta, você xinga, eu xingo também, você raciocina, eu raciocino também, se nós formos fazer isso, só por esse aspecto, nós vamos ter uma luta muito grande, porque nós iremos lutar contra uma inteligência. Leon Denis diz que o doutrinador e o espírito obsessor, eles provocam um choque de inteligências. E é assim que acontece, né? O doutrinador tenta convencer aquele que está obsidiando de que ele está errado. E o fulano que está obsidiando tenta convencer ao doutrinador de que ele está certo. Então, nesse sentido, há um choque de inteligência. Nesse sentido, é palavra contra palavra. Mas nós entendemos também que se não houver o sentimento, se o doutrinador não se dispuser a ter sentimento para falar com a pessoa, o que é sentimento? Compreender dores humanas, compreender fracassos humanos, compreender que ninguém tem a posse absoluta da verdade. Num caso de obsessão, pode-se dizer, sem sombra de dúvida, que os dois são culpados. Porque nenhum espírito se apega a uma pessoa se ele não encontrar aquela chamada associação. E tem associação por quê? A gente oferece a associação por quê? Porque nós abrimos a guarda. E abrimos a guarda por quê? Porque nós temos um sentimento de culpa com aquela pessoa. A exceção é a obsessão pela fé. É a fé. Geralmente é a obsessão religiosa. Obsessão religiosa. Nada impede de um inimigo da religião perseguir a um trabalhador da causa espírita. Nada impede. Nada impede. Mas assim mesmo, o que vai acontecer com o trabalhador da causa espírita? Ele vai estar calçado nas suas convicções, confiante da proteção dos seus guias espirituais, consciente do papel que está fazendo e deixa as coisas andarem. As pessoas não vão conseguir fazer a associação. Elas vão perseguir, vão preparar armadilhas, vão tentar fazer isso, tentar fazer aquilo, mas nunca haverá associação. O próprio trabalhador da causa espírita,
ele sente quando algum espírito tenta perturbá-lo por conta da fé, ele até registra logo, gente, hoje o negócio está bravo pro meu lado, né? Hoje a coisa está ruim, eu tenho que rezar muito, porque hoje o negócio está muito difícil. Ele sente isso. Qualquer médium que dirija a sessão, qualquer médium que trabalhe na doutrinação, qualquer médium que controle a ação dos espíritos ali, ele sente logo quando ele está sendo atacado. Por que ele está sendo atacado? Ele está sendo atacado justamente pelos inimigos da fé, pelos inimigos da religião, que tentam afastá-lo daquele trabalho. Por quê? Porque sabem que ele se afastando, os outros enfraquecem. Porque é uma coisa interessante, falar uma coisa, nenhum doutrinador está ouvindo o que eu estou falando, nenhum presidente de centro espírita está ouvindo o que eu estou falando, nenhum diretor de trabalho espírita está ouvindo o que eu estou falando. Geralmente, o diretor do trabalho, o doutrinador, o presidente, eles representam uma referência. Eles são referência. Quantas vezes nós dizemos assim, meu Deus do céu, hoje eu não gostaria de fazer o trabalho mediúnico, hoje eu não gostaria de alçar, eu estou cansado, estou querendo ir para casa, mas meu Deus do céu, o que o fulano vai dizer de mim se eu não aparecer? Então ele é uma referência. O que a diretora do trabalho vai falar? Outra referência. O doutrinador, meu Deus do céu, lá vem a tal da Gilda dizer para mim, faltar por quê? Não sei o quê. Aí a gente diz logo, não é uma referência. Então o espírito obsessor, ou inimigo da fé, quando ele quer nos afastar do serviço, ele vai atrás da referência. Por isso mesmo que a referência, ou essas pessoas que são referências, elas sofrem, eles não estão ouvindo, só vocês que estão ouvindo, eles não estão ouvindo isso não, tá? Eles sofrem o assédio mais pertinaz, é aquele assédio que não cede, fica ali no calcanhar. Que quando a gente só é médio de incorporação, o espírito afasta hoje a gente do serviço, amanhã afasta, mas a gente no outro dia volta. Mas o doutrinador, o presidente da casa, o diretor de trabalho, ele não. A turma fica no calcanhar desse. Esse camarada é danado, ele não desiste, eu também não vou desistir. Mas meu Deus do céu, voltou, vou continuar também. Não, que mal é assim, mal dá plantão 24 horas, né? O bem de vez em quando descansa, a gente dorme, né? Faz umas coisas. O mal está ali. Está dormindo? Bota um lá para tomar conta dele na hora do sono, para ver onde é que ele vai, como espírito, não sei o quê. O mal dá plantão. Então o doutrinador, o diretor de sessão, aquele que representa, não precisa ter título de diretor, não. Aquele que representa a estabilidade, esse fica ali visado, acompanhado, a turma fica no pé dele, mostra defeitos. Você não vê como é que o altivo falou comigo, como é que o altivo nem falou comigo. Aquelas coisas todas, né? Que é a turma que tenta mostrar o lado ruim das pessoas para que a gente perca a referência. Então reparem vocês uma coisa, vamos fazer um repasse rapidamente. A obsessão simples, a subjugação e a fascinação. Mas há esses casos assim, nós temos, repito, dívidas com essas pessoas, mas já o trabalho com a doutrinação, aquele trabalho generalista, é quase sempre, além dos nossos próprios problemas, os nossos perturbadores, os nossos débitos, nós ainda nos vemos a braços com os inimigos da fé, aqueles que tentam nos afastar. E por isso mesmo nós devemos ser mais visados, e por isso mesmo que a gente sempre diz a todo mundo, nas suas preces, não esqueçam de envolver todos os presidentes de trabalho, não esqueçam de envolver todos os presidentes de centro espírita, não esqueçam de envolver as pessoas, porque elas, mais do que as outras, precisam deste apoio. O que acontece numa hora de sessão mediúnica? Vamos nos socorrer um tanto de André Luiz e também nos socorrer da nossa, já lembrada hoje aqui, Dona Ivone Pereira. O que acontece numa sessão de desobsessão? Normalmente nós devemos lembrar do seguinte:
Sessão de desobsessão, elas se dividem em dois tipos principais. Primeiro, é a desobsessão por evocação. Eu pego o endereço da Regina, ponho o nome, endereço, chamo o espírito, está lá, vem cá fulano, incorpora aqui no médium. É a chamada evocação. Então, nesse momento, vocês vejam que esse tipo de trabalho é um trabalho especial. Não é todo mundo que sabe fazer isso. Não é todo presidente de mesa que sabe fazer isso. Não é todo médium que está preparado para retirar um espírito da casa dela e colocar de imediato aqui junto ao médium. A chamada evocação pede do médium uma espécie de experiência, um trato com aquele convívio emergencial. Pede do doutrinador também um trato com as respostas assim rápidas, rasteiras. Dr. Bezerra, quando encarnado, ele passava por isso. Uma vez, ele é um exemplo de resposta rápida e rasteira. Uma vez, um espírito incorpora lá e ele fala, ele conversa, ele diz, ele explica, e o espírito ali renitente. Eu digo a vocês que tem horas que até santo se cansa das coisas, né? Então o doutor Bezerra lá para as tantas se cansou das tantas. Virou-se para ele e disse assim, olha, sabe de uma coisa? Você não tem mais jeito mesmo não. Não adianta, você é um espírito muito difícil. Você só saindo preso daqui. E virou-se para o lado, polícia, polícia! O espírito saiu correndo. Chamou a polícia, o espírito saiu correndo. Foi a presença de espírito. Mas de imediato incorporou-se um outro. Tomou o médium. A mim você não engana não. Eu sei que não tem polícia do lado de cá, você está me enganando. Doutor Bezerra mostrando a qualidade de um bom doutrinador, capaz de assumir a responsabilidade da palavra e pronto para as emergências, virou-se assim, não, para você não tem polícia, para você tem oração. E começou a fazer uma prece dando passo no espírito. E o espírito começou a chorar e retirou-se do local. Então vocês vejam, o doutrinador ele tem que ter essa presença de espírito. Para a evocação, doutrinador tem que ter muita presença de espírito. E tem que ter um médium, eu vou falar um termo muito feio aqui, mas é o que se aplica. Tem que ter médium casca grossa, tem que ter médico que entra, se o espírito bate nele, ele não sente, que passa mal, sente mal-estar, ele não liga, que dá dor de cabeça para lá, depois desaparece. Tem que ser um médium assim, meio brabeza. Sou médium muito sensível, meu Deus do céu, o que aconteceu? Eu saí da sessão com dor no fígado, saí com sessão com dor nas costas, estou com dor... Não serve para evocação. Isso é bom médico, não deixa ninguém ouvir falar isso não, hein? É bom médico aquela sessãozinha mais simples, tudo mais. Para a sessão assim de desobsessão, para as sessões de evocação, o médium tem que ser resistente moralmente, fisicamente, emocionalmente. Então a sessão começa assim. A evocação é quando a gente faz essa chamada de espíritos. Há uma outra sessão que também é muito comum, que é de a gente colocar os médiuns sentados à mesa e deixar que o plano espiritual conduza o trabalho. Aí o plano espiritual traz o espírito que está na casa dele, na casa dela, o espírito que está perdido no meio da rua, o espírito que está aqui sendo tratado. É um trabalho bom também. Não existe melhor trabalho nem pior trabalho. É um trabalho que a casa faz. Um faz assim, outro faz de outro jeito. Mas o que se passa numa sessão de desobsessão? Aqui está o médium sentado à mesa e do outro lado, no plano espiritual, existe uma outra realidade. Qual é a realidade que existe no plano espiritual? É a realidade da presença dos sofredores. E o sofredor, vocês sabem como é que é. É sempre complicado, sempre exigente, sempre criador de caso, sempre dizendo alguma coisa, sempre querendo alguma coisa. Então, antes do nosso trabalho mediúnico propriamente dito, existe um outro trabalho na casa espírita. Por isso que nós deveremos sempre estar atentos
quando chegamos à casa espírita, principalmente no dia da desobsessão, lembrando que nós temos um outro trabalho do outro lado. Então, o cuidado com a palavra, o cuidado com as opiniões, o cuidado com os sentimentos expressos, porque os espíritos estão ali também ouvindo, estão ali participando, e quando vem um sofredor e que vê a gente falar mal dos outros, esse aí que vai falar para mim, ele é igualzinho a mim, quer dizer, ele está observando a gente. Então nós temos que ter uma cautela da seguinte maneira: eu vou para um trabalho, eu vou para fazer um serviço. E assim como nós nos preparamos, professor sabe que se não preparar a pauta de aula, não preparar aquilo tudo, ele se dana todo na hora da aula. Depois de muito tempo ele já nem faz aquilo mais por escrito, mas aquilo tudo está na cabeça dele, ele sabe que tem que ter um roteiro, ele sabe como é que é o aluno, ele sabe como é tudo. E vai por aí afora. Cirurgião, ele planeja toda a cirurgia e vai por aí afora. O médium da desobsessão, ele é mais ou menos assim. Ele se planeja. Como ele se planeja? Ele se planeja justamente dizendo assim: vou para a minha casa espírita, sei que vou chegar cansado, que eu venho do trabalho, vou pegar condução, vou pegar ônibus, vou vir de carro, vou pegar trem, vou pegar metrô, vou chegar cansado, então deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ver se no dia eu me policio para eu não me cansar tanto. E quando eu chegar à casa espírita, eu vou tentar chegar e me acomodar. E vou tentar fazer mais ainda, descansar um pouco, para que a minha mente, o meu corpo estejam mais tranquilizados. Nesse momento, o plano espiritual que nos acompanha a todos, que vê as nossas intenções, nos socorre, nos ampara. Mas ele não pode socorrer nem amparar aquela pessoa que está inteiramente desligada do que tem a fazer. Ele não pode socorrer, não tem como socorrer. Não é nem que ele não queira, que não há ligação. O médico está preocupado. Uma vez lá na nossa casa espírita, ia atravessando o corredor para entrar na sala de desobsessão, uma senhora tomando um sorvete, mastigando um sanduíche. Eu estava na porta, eu disse: o que você vai fazer, minha filha? Vou para a sala da desobsessão. Pode voltar daqui mesmo. Por quê? Você está vindo para a sala da desobsessão tomando sorvete, mas ainda tem meia hora de estudo. Pois fique lá na cantina. Aqui na sala que você não vai ficar tomando sorvete, mastigando sanduíche, numa hora que você tem que estar atenta. O que é isso, menina? Você está pensando que é esse serviço que você está fazendo? E ela ficou danada da vida comigo. E foi tomar satisfação comigo, tomou satisfação com o plano espiritual, foi falar com a opção de gente que eu não reconheci o esforço que ela fez ir para o centro espírita. Eu digo: minha filha, o seu esforço foi muito louvável, mas o seu pensamento estava desligado. Então você não estava preparada para o serviço. A gente até entende o esforço, mas só o esforço não basta. É preciso que a gente tenha um mínimo de compostura. Será que o termo é esse? Não sei não, vamos botar esse termo mesmo. Compostura para o serviço. Nós temos que ter compostura para o serviço. Nós não podemos chegar a um serviço de qualquer modo. Isso não impede da gente sorrir, não impede da gente rir, não impede da gente conversar, não impede nada disso. Mas, uma vez, vou contar um caso, se trata de técnicas, então já falei meia hora, vamos contar casos agora, né? Uma vez um companheiro disse assim para mim: Altivo, passei hoje por uma situação que você não queira nem saber qual foi. Como eu o conheço como uma pessoa ponderada, muito equilibrada, eu disse assim: que situação? Aqui neste bendito corredor. Eu imaginei logo uma crise, alguém brigou com ele, qualquer coisa. Muito pior do que isso, Altivo. Muito pior do que isso. Eu que não tenho o hábito de falar isso com fulano, não falar no Alexandre, que ele hoje já falou para você, vou botar o nome dele aqui em evidência. Eu que não tenho o hábito de brincar com o Alexandre desse modo, virei-me para ele e disse assim: e aí, boneca, como é que você está? E o Alexandre virou-se para ele e respondeu-se brincando: estou bem, boneca, e você? E a coisa acabou por ali. Quando chegou na hora da mediunidade,
Os médios que não tinham visto nada, ouvido nada daquilo, um espírito incorpora e diz assim: quase que você entra, hein? Eu disse: quase que eu entro em quê? Eu bem que provoquei. O médio não está sabendo de nada, hein? Bem que provocou. Provoquei o quê? Eu bem que provoquei você na sua feminilidade. Ele disse: epa, e não, feminilidade não. Mas como que você falou isso? Quando você chamou alguém de boneca aí. O médium não pôde traduzir exatamente, mas traduziu o sentimento. E quase que eu estrago. O que me atrapalhou foram esses benditos espíritos que cortaram a conversa de você. E ele disse assim para mim, altivo: realmente, eu chamei o Alexandre de boneca, ele me chamou de boneca, e na hora nós olhamos um para a cara do outro, sentimos que nós não tínhamos esse ato. Olha a obsessão por aproximação. Quase que eles estragam todo um trabalho mediúnico. Então, quando a gente vai para a sessão de desobsessão, nós temos que lembrar que nós não estamos entrando na sala sozinhos. Nós temos toda uma companhia espiritual que está ali. Aí a gente dirá assim: mas afinal de contas, e os guias da casa? Estavam tão atentos que cortaram o assunto. Os guias da casa estavam tão atentos que cortaram o assunto. Mas os espíritos estavam ali. Ali é o local de espírito sofredor. Ali era o local de tratamento. Então, o que estava acontecendo? Estava acontecendo que aqueles espíritos já estavam ali para serem tratados. E o colega entrou na sintonia, e o outro entrou na sintonia. Felizmente, eles disseram que realmente eles olharam um para o outro, sentiram que aquilo não era local de brincadeira, nem eles tinham esse hábito de falar um com o outro desse modo, e eles se policiaram. Falou o bom senso também, mas vocês vejam que foi uma lição para todo mundo. Para eles, eu de vez em quando eu conto essas histórias nas aulas, nos cursos que eu dou, mostrando como nós devemos ter cuidado com o nosso pensamento. Assim como ele disse boneca, ele poderia dizer uma outra coisa, poderia ter uma vontade. Quantas vezes nós chegamos na sala mediúnica, de repente olhamos para uma pessoa e dizemos: meu Deus, essa pessoa está tão antipática hoje, né? Quantas vezes aquilo já é o sinal do próprio espírito colocado junto do médium, o próprio espírito no ambiente, já é a coisa da atração. Agora vocês vejam, nesse caso, quando os espíritos estão na casa, é porque eles vão para aquela mesa mediúnica, eles não precisarão ser evocados, eles já estarão ali para serem tratados, eles estarão ali já prontos para serem tratados. Então nós vamos dizer assim: nossa casa tem um serviço de desobsessão. Nesse dia eu já sei que é um local, um dia, uma hora em que nós temos que ter cuidados redobrados, ou seja, atenção maior, para que a gente não entre nas faixas dos espíritos sofredores. O próprio André Luiz conta um outro fato no livro Missionários da Luz, no capítulo de incorporação, que é um fato muito interessante também. Ele diz que a sessão estava sendo preparada para o trabalho de assistência e eles já estavam lá em cima e o povo da terra ali estava chegando, estava se acomodando, estava todo mundo se arrumando para o serviço que ia ser feito aquela noite. Dentre as pessoas, havia uma pessoa que era obsidiada. Essa pessoa obsidiada, encarnada, portanto, ali, todo mundo estava de olho nela, que ela estava dando sinais de inquietação. Todo mundo prestando atenção no que ela estava fazendo, no comportamento dela, e ela dando sinais de inquietação, ela inquieta, e todo mundo, antes da sessão, começando. Mas eram os espíritos, como ela já tinha chegado, os espíritos que ela trouxe junto de si, já estavam sendo doutrinados no plano espiritual. No plano espiritual. E André Luiz diz que todo mundo na sessão, olhando para ela, como quem diz: essa menina vai dar trabalho hoje, isso aqui não vai dar outra. Chegou lá um momento em que, no plano espiritual, o próprio André Luiz relata:
que o doutrinador, que era o Alexandre, acompanhado de outro espírito, chama a atenção do espírito obsessor. Diz a ele de que ele não tinha direito de fazer aquilo. E ele apresenta os argumentos dele. E quando o auxiliar de Alexandre vai começar a explicar mais coisas a ele, Alexandre diz que coloca as mãos sobre ele e diz assim: não adianta, esse espírito é muito revoltado, só a dor e o sofrimento no decorrer dos tempos vão fazer com que ele se modifique. E a moça está inquieta lá na sala, e André Luiz está descrevendo os dois planos, o fulano lá, a moça na sala e ele lá em cima no plano espiritual. Quando chega um momento, ele diz assim: você quer ver só o obsessor? Ele encosta nela. Nesse momento que ela encosta nela, ela começa a ter a crise como encarnado. Então ela diz assim: acudam, lá vem o demônio outra vez. E ele vem com uma opção de outros demônios, que ela era assediada por vários espíritos. Ela chamava de demônio o que ela via que era o obsessor, e outros espíritos que também a perseguiam, que ela dizia: lá vem outros demônios também. Nesse momento ela tem a crise. E o encarnado diz assim: meu Deus, pronto, fulana teve uma crise. Na realidade ela não teve uma crise, na realidade ela teve um assédio mediúnico. Como tratar de um caso desse? Quantas vezes na nossa casa nós temos as chamadas pessoas difíceis, né? Pessoas que complicam a vida da gente, pessoas que perturbam, pessoas que perseguem, pessoas que a gente diz assim: gente, essa pessoa não está sozinha nesse trabalho. Essa pessoa parece que está acompanhada para perturbar a gente. Aqui você não deve ter isso não, né? Que deve ter só gente pura aqui, né? Isso é coisa lá do Leon Denis, que lá é médio, tem muito médio perturbado lá, mas aqui não tem isso não. Mas quantas vezes a gente diz isso? Ah, meu Deus do céu, essa pessoa não é possível que ela esteja sozinha. E não está mesmo. Não está mesmo. Não adianta a gente pensar só no tratamento psicológico, não. A gente tem que botar o nome na desobsessão. Nós temos que rezar muito pelaquela pessoa, fazer com que aquela pessoa reaja emocionalmente, que ela levante, que ela se transforme, que ela se modifique, que ela saia daquele clima mental, mostrar outros aspectos da vida, que nem tudo é como ela vê. Olha novamente o choque de inteligências. Olha novamente o choque contra uma outra inteligência. Não pode, fulano, você está sendo exigente demais. Não pode. Não é assim que a gente vive. É aquela educação diária. A gente passa ali, quando a pessoa tira umas férias, a gente, ah, meu Deus, que bom, passar um mês sem essa perturbação aqui na casa. Tem pessoas que tiram férias uma semana, a gente diz, oba, descansei uma semana, não sei o que. Isso é uma implicância com um amigo meu aqui presente. Mas tirou férias uma semana, que bom, não vai me perturbar nesse período. Mas assim somos nós. Então nós vamos ver que o doutrinador, vamos vendo que o doutrinador, ele tem que ser uma pessoa perspicaz, que olhe as coisas nos dois planos, desencarnado e encarnado, sentir que aquela pessoa que está ali é uma pessoa que representa uma corrente espiritual. Ela representa uma corrente espiritual, ela representa um grupo de espíritos sofredores. Às vezes na casa tem isso, né? Às vezes na casa aparece uma pessoa que ela tem um tipo de perturbação, só um tipo de perturbação. Nós tínhamos na nossa casa uma senhora que ela tinha uma perturbação, ela queria escrever, então ela escrevia uma opção de coisas assim, mal arrumadas, mal organizadas, e ela dizia assim para mim: você é o único que não aceita o que eu escrevo. Eu digo assim: não, minha filha, eu aceito, para você mesmo, mas eu não posso publicar isso em livro. Isso não se publica em livro. Você está escrevendo uma opção de bobagens aí, não tem nada a ver com isso, está escrevendo um monte de bobagem. Para você está bom, não tem nada. Mas publicar livro é uma coisa diferente. Então ela representava uma colônia de espíritos chamados escrevinhadores. Eles querem escrever qualquer coisa. São escrevinhadores. Uma vez eu tive num contato espiritual com eles, o Dr. Herman me levou, e ele disse assim para mim: você está vendo esse bando de espíritos? Se você... Ele não me deu outra opção. Ele já foi logo
claro, como se diz, curto e grosso. Se você der a oportunidade a esse pessoal todo que está querendo escrever aqui, esses espíritos estão na casa de assalto. Depois você se vê sozinho com eles, tá? Eu digo, sim senhor, pode deixar que eu vou acabar com a mediunidade, uma opção de gente aí. Então tem mediunidade, coisa ali. Não, vai escrever em outro centro qualquer. Aqui tu não vai escrever coisa nenhuma. Vai para outro centro, se você quiser. Aqui não vai escrever. Porque eu via que era um grupo de espíritos que queriam se instalar na casa. Às vezes os espíritos são assim. Eles vêm repeticiamente. Passa a apresentar esse trabalho, passa a mostrar aqui, passa a mostrar aquilo outro. E o diretor de trabalho, que faz um trabalho de desobsessão, quando ele esclarece essas coisas, a gente não esqueça disso. O Alexandre lembrou Kardec. Ensina-se espiritismo desde que se fale sobre ele. Eu posso dizer, faz-se sessão de desobsessão desde que a gente esclarece uma pessoa. Então, meu filho, nossa casa não faz isso. Nosso trabalho não é esse. Nosso objetivo não é esse. Nosso projeto de serviço não é esse. Aqui não é uma casa espírita, mas com esses objetivos. Nossos objetivos são esses aqui. Não são os seus. Você querendo, não estou dizendo que você está errado. Ninguém vai dizer que ninguém é obsidiado, né? Mesmo que a gente ache, né? Não vai se dizer isso. Vai também ser indelicado assim. Você querendo, você faz o seu serviço em outro lugar. Aqui na nossa casa, nosso serviço é esse. Nós não abrimos guarda, porque senão atrás daquela pessoa vem aquele bando de espíritos, as chamadas correntes espirituais, que vão criar um problema para a instituição. Vão criar problema para a instituição. A dona Ivone Pereira fala numa outra técnica de desobsessão. Falar de técnica de desobsessão tinha que falar por uns 3 dias seguidos aqui, né? A gente está fazendo um apanhado bem singelo. É quando ela descreve essa técnica no seu livro Memórias de um Suicida, num capítulo que fala nossos amigos, os discípulos de Allan Kardec. Então ali já é uma outra técnica. Os espíritos descem do Hospital Maria de Nazaré. São todos suicidas. Todos suicidas. Então eles passam pela primeira experiência, que é voltar à Terra depois de terem morrido. Mas antes de voltarem à Terra para serem tratados pelos médiuns, eles passam pelo dissabor de ver nas suas famílias o resultado que o seu suicídio provocou. Já começa o primeiro impacto. É o pai que vê a família desmoronada, é a filha que vê os pais deprimidos, é a mulher que vê que todo o ambiente de sua casa se transformou por causa da sua morte. Eles já passam pelo primeiro impacto. O primeiro impacto é o de ver o que eles fizeram. E em seguida eles vão para o centro espírita. Quando chegam no centro espírita, quem é que eles encontram? Médiuns. E encontram médiuns que têm que estar muitíssimo bem preparados para aquele convívio. Como é que eles têm que estar preparados? Tem que ser bons médiuns de incorporação, bons doutrinadores, pessoas com muita resistência, porque aqueles espíritos vão passar para o corpo do médium momentaneamente todos aqueles dissabores orgânicos que eles estão passando. E a Ivone, falando comigo muitas vezes, pessoalmente, ela dizia assim: Altivo, havia ocasiões que eu recebia espíritos de pessoas enforcadas, que tinham se enforcado, né? Pessoas que tinham se suicidado por afogamento, que eu pensava que o meu pescoço fosse romper de tanta dor, de tanto mal-estar, de tanto sofrimento que eu passava ali. Conversando com ela várias vezes, eu dizia assim para ela: e como é que era o seu retorno à normalidade? E ela então, na ocasião, me deu uma explicação que eu passo para vocês. Ela falando, eu tinha absoluta certeza de que aquilo era momentâneo. E então
mentalmente, meu próprio pensamento, meus próprios sentimentos ficavam sempre ligados aos do guia espiritual e dizendo assim: isso passa, isso é momentâneo, isso acaba, isso desaparece. Então ela aguentava aquele momento de dor como a gente aguenta um sapato apertado, sabendo que daqui a meia hora vai tirar o sapato. Então o médium, numa sessão em que se recebam espíritos de suicida, eles sabem que aquele momento é passageiro. Essa é uma técnica. Não se pode, não é todo mundo que pode trabalhar com suicida. Não é todo mundo que tem, porque se ele ficar impressionado com aquele espírito, com aquele sofrimento, com aquela dor, com aquele mal-estar, ele não consegue perseverar no serviço. Ele se assusta. Ele toma medo daquele trabalho. Uma boa técnica da desobsessão, eu já disse a vocês, que é lembrar do sentimento. Mas além do sentimento, há outras coisas que a gente pode fazer. Nós podemos evocar, lembrar ao espírito, principalmente para aqueles espíritos muito sofredores, dos seus parentes, desencarnados ou não. Quantas vezes a gente diz assim para o espírito: meu filho, faça o bem, ajude o seu sentimento, renove as suas ideias. Ah, não tenho capacidade disso, não sei fazer isso. Lembre-se de sua mãe, lembre-se de seu pai, de sua esposa, de seu marido, de seus filhos. Lembre do amigo. E uma vez, lá na sessão de desobsessão, um espírito disse assim para ele: meu filho, lembre-se de sua mãe. E a mãe me abandonou. Estou perdido, dei azar com esse camarada. Ele disse assim: então faz o seguinte, meu filho, lembra da tua esposa, eu nunca fui casado. Não estou dando um acerto com esse espírito. Lembra dos seus amigos, eu sempre fui solitário. Eu quase que disse: então fica sozinho mesmo, tem jeito, mais jeito, coisa, não tem amigo, não tem esposa, não tem mãe, não tem ninguém. O teu caso é ficar sozinho mesmo. Mas não falei isso para ele, mas tive a vontade de dizer para ele: então fica sozinho. Aí eu peguei o negócio e disse: então, meu filho, vá tratar de arranjar um amigo. Vá tratar de arranjar um amigo, que você precisa de alguém. O obsessor quase sempre é um solitário. O obsessor é um solitário. Não pense que o obsessor, mesmo quando ele está em grupo, que ele está assim, com muita amizade, não. O obsessor é um solitário. Porque ele desenvolve um processo de perseguição de forma individual. É o caso dele. Ele pode atrair aquele outro, aquela outra, mas as pessoas não têm nada a ver com aquele caso. Ah, o problema é seu, ela que te fez mal, você tem a ver com ela. Eu estou aqui solidário a você, mas se eu tiver que ir embora, eu vou. O obsessor é um solitário. E é neste ponto que o doutrinador tem que aprender a trabalhar. Lutar para que o obsessor aprenda a conviver com os outros. Como o obsidiado. O obsidiado geralmente é uma pessoa solitária. Ele não tem capacidade de conviver com ninguém, porque ninguém o aguenta, até por isso, né? Ninguém aguenta, tá vendo? Um camarada perturbado desse, eu vou ficar do meu lado, ele acaba se isolando, né? Acaba se isolando. Eu conheci um rapaz que ele era obsidiado e ele teve, ao final de sua vida, uma parenta que o recolheu em casa. Era uma senhora que tinha 2 filhas e era prima dele. Então ela disse assim para ele: ô fulano, faz o seguinte, você é uma pessoa muito complicada mesmo. Eu tenho um quarto aqui sobrando na minha casa, você faz o seguinte, você fica dentro desse quarto, você só sai quando você estiver de bom humor. Quando você não estiver de bom humor, você não sai não. E ele entendeu aquilo como o recado certo, ficou naquele quarto. Quando ele saía para almoçar, quando ele começava, ela disse: ó, vai passear lá na rua, você está muito chato, vai passear lá na rua. Então, com isso, ela conseguiu levá-lo até o fim da vida dele, já é desencarnado. No final da vida dele, ele já estava assim mais sociável e ele disse assim para a minha irmã, é uma pessoa aparentada da família de um cunhado que eu tenho. Então ele disse assim para a minha irmã: você sabe que eu devo muito a Maria.
vamos chamar de Maria Associada. Por quê? Porque ela foi a única que me compreendeu. E a minha irmã disse assim para ele: então, se você agradece essa compreensão, o que é que você vai fazer daqui para frente? Ele disse assim: eu vou tentar conviver com as outras pessoas também. Quer dizer, ela dominou, ela desobsidiou aquele sentimento. E ela desobsidiou o sentimento dele. Que o sentimento dele justamente era um sentimento de isolar, ninguém me ama, ninguém me quer, aquela história toda que a gente tem, né? E ela disse assim: eu vou aprender a gostar dos outros. E a minha irmã veio contar aquilo. Ela não é espírita, mas não é tão afastada assim das coisas do espírito. E ela disse assim: eu tive interessante, né? O fulano, no final da vida dele, pouco tempo para morrer, que ele já tinha tido um AVC, já estava todo caquerado lá, já desencarnou depois de uns meses mesmo. E ele disse assim: mas desencarnou com aquela capacidade de dizer assim: eu vou passar a gostar dos outros. Essa foi uma desobsessão de encarnado mesmo. Encarnado para encarnado. Então, quando nós dizemos assim: qual é a técnica para a desobsessão? É essa e todas essas que vocês ouviram. Tudo que significar bom senso, tudo que significar carinho, tudo que significar entendimento, tudo que significar esclarecimento, bom senso. Por isso que o médium às vezes diz assim para mim: será que eu estou fazendo alguma coisa na minha sessão? Será que eu estou correta na minha sessão? Eu direi assim: se está concentrada, se está rezando, se está atenta, está ajudando. Então, quando a gente diz assim: qual é a técnica da desobsessão? Eu vou dizer a vocês: não existe uma técnica, existe um sentimento. Existe muita conversa, muito carinho, muito apoio, muita conversação, muita paciência, muita tolerância. E se vocês querem saber mesmo qual é a boa técnica, olhem-se como vocês foram ou como são e as pessoas que tiveram paciência com vocês. Olhem, só diga assim: gente, como fulano teve paciência comigo, hein? Aí a gente diz: bom, já sei, é isso que eu tenho que fazer para desobsidiar os outros. É isso que eu tenho que fazer na minha sessão. Meu Deus, como eu falava da minha mediunidade para fulano, meu Deus do céu, quantas vezes eu repeti a mesma coisa. Bom, também eu vou fazer isso com os outros. É a técnica da desobsessão. Como eu perturbei fulano com as minhas dúvidas. Então agora eu vou ajudar os outros. Vou deixar o camarada me perguntar 500 mil vezes. Tiveram paciência comigo? Eu também vou ter com os outros. Meu Deus do céu, será que tudo eu tenho que perguntar? Tudo tem que me perguntar? Puxa vida, quantas vezes eu perguntei as coisas aos outros, né? Eu também vou responder. Essa é a técnica da desobsessão. É o sentimento, é o carinho, é o aspecto psicológico, mas é, sobretudo, o diálogo amoroso. É o diálogo. Desobsessão é diálogo, porque nós estamos convencendo os outros de alguma coisa. Desobsessão é diálogo. Deixem o Espírito falar e vocês revidem. O Espírito torna a revidar, vocês tornam a revidar. O Espírito torna a falar, vocês tornam a falar. Sempre com carinho, nunca discutindo, mas sempre com carinho, sempre falando, sempre falando, sempre falando, sempre falando. E fazendo isso, certamente, vocês estarão sendo bons instrumentos dos espíritos bondosos que, acima de tudo, têm paciência. E é isso que a gente tem que lembrar, gente. Espírito bondoso tem paciência. A gente quer representar um papel de bondade diante do sofredor e não quer ter paciência. Mas se o modelo é paciente, como é que a gente vai ser impaciente? Né? Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Chega de falar, estou falando uma hora, é bom vocês perguntarem agora, senão vocês vão acabar ficando com sono, 11h30, já está na hora do sono. Vamos lá. Deixa eu pedir o pessoal para trazer as perguntas para cima. Tá certo. Quando vocês trazem aí, quando traz a pergunta, recolhendo a pergunta... Nós vamos então pedir que a turma lá de cima mande as perguntas e elas vão ser entregues aqui à Regina. E a Altiva então vai continuar aqui. Olha, perguntem bastante, hein? Que eu gosto de perguntas bem perguntadas. Uma hora,
virada assim. Essa do preparo está numa boa, tem muita gente aqui, né? Eu fui lá no centro a mesma coisa. A sorvete chegou lá, não pode voltar. Ficou danada comigo, ficou sem falar comigo há tanto de tempo, eu não estou nem me importando, eu sabia que eu estava certo. Eu vou sentar aqui, estou velho, minha filha. Estou velho, não bebo água assim não, bebo água fora de palestra. Para adiantar aí alguma coisa, depois eu vou recolher na reta. Quer separar? Quer O passar cara pra chato, cá? fez tanto tempo aqui, ó. Ali para Regina, para Regina. Você é malandro para não deixar separar, Quer que ele não. separe, eu não vou reclamar, deixa ele. Vai jogar para ele. Porque a nossa democracia é por censura. Tá certo? Censura, né? Aqui também vem psicografia, muita gente não faz aqui esse trabalho de psicografia. Lá na sala, lá no centro, eu controlo muito isso. Tem uns médios só que eu deixo, eu seguro muito. Tem tanta gente que se candidata, senão não pode não. Vai me dando aqui, acho que você já separou. Bom, vamos começar a responder. Vamos começar a responder a vocês, enquanto a Regina vai começando também, fazendo a censura aí. Depois disse que isso aqui é uma democracia, né? É uma censura prévia aqui. Mas isso é um trabalho interessante. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas fazem perguntas repetidas. Então ela faz a seleção, não há nenhum objetivo de não responder. A primeira pergunta que chegou aqui foi muito boa. E eu não quero que a pessoa se apresente não, mas foi uma pergunta caprichada. Existe a possibilidade de se trabalhar a fascinação na sessão de desobsessão? Ou seja, alguém está fascinado. Como é que eu faço a desobsessão de uma pessoa dessa na mesa mediúnica? Normalmente o fascinado, como todo obsidiado, é acompanhado por espíritos. Então o objetivo é de trazer esses espíritos para a realidade e fazer com que eles abandonem aquele propósito de perturbar os outros. Mas a fascinação reside no homem encarnado. A fascinação reside no homem encarnado, que por sua vez atrai a espíritos. A mesa mediúnica só trata dos espíritos, mas não trata do homem encarnado. Se o homem encarnado não estiver se preparando para sair daquela situação, nós vamos tirar um tipo de espíritos, entra outro. Tira uma camada de espíritos, entra outra. Afasta aquela camada, vem outro grupo. Aí fica aquela situação toda. Quer dizer, é o tipo do trabalho que a gente faz. Claro que a gente tem que fazer, até porque a gente sabe que aquele médium ou aquela pessoa não está sozinha. Mas o que vai acabar mesmo com a fascinação é o processo da educação do médium. Tá? Anda mais aqui. Opa, agora vem um bocadão. Podemos dizer então que nas obsessões somos médios dos espíritos inferiores? Sim. Médios espíritos sofredores, pelo menos, que estão temporariamente num estado de inferioridade. O sofredor, ele é assim, ele não precisa ser inferior. Embora nem toda inferioridade produza sofrimento, né? Tem muita gente que é inferior e é feliz da vida, né? Mas está inferior. Mas às vezes você está assim acompanhado de espíritos inferiores e sofredores. A ideia fixa num ente querido que já se foi é uma obsessão do encarnado sobre o desencarnado? É. Uma vez eu fui dar o passe numa senhora, eu já devo ter contado essa história aqui, e ela disse assim, eu vi um espírito junto a ela.
E eu perguntei a ele quem ele era. Ele disse assim, olha, diga a Mariazinha que esqueça de mim, que eu não consigo sair de junto dela, porque ela não deixa de pensar em mim. E eu perguntei a ela, quando acabou o passe, quem era essa pessoa, descrevi a pessoa. Ela me apontou um retrato, e aquele ali é o meu marido. Só que bom, eu vi que o Espírito disse para ela deixar, porque esse Espírito está querendo se divorciar dela, né? Ela está ali dura. Aí eu virei para ela e disse assim, minha filha, e como é que você trata esse Espírito? Eu todo dia penso nele, toda hora, eu não podia ter morrido, ter me deixado aqui na terra. Eu disse, coitado do homem, o homem não consegue sair de junto dela, ela obsediava, era uma encarnada que obsediava um encarnado. Já viram, já, né? A gente pensa que é só de lá para cá, né? Olha, essa pergunta também é boa, hein? Isso se aplica só para uma pessoa, isso não acontece com a nossa família não, mas vamos lá. Como podemos fazer quando uma pessoa é capaz de desestruturar todas as pessoas de uma casa, tornando-as infelizes, mesmo quando elas lutam para ser felizes, e essa pessoa nunca quer ouvir a ninguém, nem para receber elogios, nem para pedir perdão, mesmo sem ter que pedir perdão. Essa pessoa não quer ajuda mesmo. O que fazer para harmonizar uma casa como essa? Essa é a resposta para super guia, né? Não é nem para guia não, tem que ser para super guia. Realmente, lidar com uma pessoa assim em casa requer não só estrutura psicológica, mas também muito bom senso. Vou contar um caso que para vocês passado com a dona Amália, a irmã da dona Ivone Pereira. A dona Amália era falecida já. Era uma pessoa assim muito tranquila, de muito bom senso. E ela, uma vez, ela foi num lar de crianças e se encantou com uma menina e levou aquela menina para casa para passar um fim de semana, um Natal, uma coisa que o valha. E depois, aquela menina voltou pro abrigo. Ela tinha apanhado só para aquele final de semana. Quando ela voltou na outra semana, ela soube que a menina, ela não tinha percebido isso, que a menina tinha lá um distúrbio nervoso qualquer e que ia ser internada num hospital psiquiátrico. Aí ela disse assim, ah não, essa criança tinha 4 ou 5 anos, mas não vai para o hospital psiquiátrico coisa nenhuma, ela vai voltar lá para casa. Aí a diretora do trabalho disse, olha, você está levando uma pessoa débil mental para casa. Você está atenta ao que você está fazendo? Estou atenta, pode deixar. E levou a criança para casa. E a criança hoje é uma senhora de 60 anos já e continua débil mental. Continua débil mental. E é uma coisa muito interessante. O nome dessa menina é Margarida. Então ela diz assim, olha, hoje eu não vou fazer nada em casa. Aí todo mundo, não vai? Não, então não faz. Então a Margarida fica sentada o dia inteiro na cadeira, de perna cruzada, e não faz nada. Eles não ligam. Hoje eu estou com vontade de brigar. Vai brigar com ninguém, porque ninguém vai te dar a resposta. Quer dizer, a Margarida acabou ficando isolada. A técnica é só essa, isolar a pessoa, ninguém entrar na pilha dela. Mas tem que entrar, não pode entrar na pilha mesmo, né? Vocês veem que tem que ter pessoa especial para isso. Pessoas assim são aquelas criaturas que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos fala. São espíritos que não são da família, mas que a família aceita na tentativa de educar. Quem não tem pessoas assim, né? Às vezes não consegue. Nós temos lá no centro uma família que são 11 irmãos. Você imaginou a família, 11 irmãos? Todo mundo numa boa. A última filha é a que complica a vida de todo mundo. Vida de todo mundo. A única que complica a vida de todo mundo, mas inferniza a vida de todo mundo. E uma vez perguntaram lá ao plano espiritual por que aquela moça era assim. Então eles são espíritas,
todo mundo botava nome na desobsessão e perguntaram ao doutor Herman, o que a gente faz com essa moça? Eu disse, nada. Nada, se vocês quiserem ela para junto de vocês, foram avisados que ele era um espírito difícil. Todos vocês concordaram em trazê-la, então agora faz o que ele disse, aguenta. Ele não falou isso não. Ele não falou isso que ele era educado, né? Aguenta. Ele não falou isso, que ele é educado. Agora, deixa para lá. Essas pessoas assim, nós temos, para quem está fazendo essa pergunta, o único caminho que tem mesmo é lembrar de duas coisas. São pessoas difíceis, são pessoas que não pertencem ao grupo familiar, são trazidos ali para aquele trabalho de apoio, e nós vamos tendo dentro da nossa concepção uma vontade muito boa, grande, positiva para com ela, mas nos isolarmos, não tem jeito. E aí vocês vejam que é preciso que toda a família esteja no processo. Isso não é trabalho de um só. Não adianta a mãe, o pai, a irmã querer se isolar, tem que ser toda a família. A família tem que se reunir, entender, olha, fulano é assim, então quando ela estiver assim, nós não vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, vamos sair fora, vamos tentar fazer um trabalho de apoio, né? Na mesa mediúnica, sinto-me vivo, quer dizer, deve ser consciente, que ele quer dizer, no meu estado normal de raciocínio. Sei que existem pessoas e o doutrinador perto de mim, só que não me lembro nem ouço o que dizem. Quase sempre trago lembranças de um ambiente estranho ao que estou na realidade. Sei que falo, mas não sei o que digo. É uma pessoa, um bom médium. Eu sei que é um bom médium, mas há essa dúvida. O médium não lembra do que fala. Então vamos lá em Kardec, do papel dos médiuns na comunicação espírita. Diz Kardec assim: quando o médium está no trabalho dele, o espírito se comunica pelo perispírito do médium, através do perispírito do médium. O espírito não entra no meu cérebro, nem entra no cérebro do médium. Ele fala com o perispírito do médium, fala através do perispírito do médium. E o perispírito do médium faz a transposição daquele sentimento através da sua fala. Acontece, muitas vezes, que a pessoa, quando faz, o espírito quando se comunica, ele não passa a comunicação mediúnica pelo cérebro do médium, mas sim pela sua garganta, ou seja, pelo instrumento da fala. É um mecanismo automático, mecânico. A gente fala naturalmente, né? A gente fala naturalmente. Então o espírito utiliza esse mecanismo automático. E a gente, quando termina a sessão, diz assim: eu não me lembro de nada. Em termos, quem não se lembra é o nosso cérebro, mas o nosso espírito sabe o que aconteceu. Nosso espírito acompanha aquele trabalho. Nosso espírito está consciente. Tanto é que se a pessoa estiver mediunizada novamente, ela pode lembrar-se daquilo tudo outra vez. Só mediunizada, porque é o seu espírito que vai lembrar, não é o seu cérebro. Então, quando o médium diz assim: eu sentei à mesa e não lembro de coisa nenhuma, nós diremos assim para eles: quem não lembra é o teu cérebro, mas o teu espírito sabe. E ele deixou você falar, ou ele falar. Deixou. Não se preocupem com isso, não houve fenômeno que ele não tivesse participação. Quem não participou foi o cérebro, mas o espírito participou. O Alexandre tem que falar algumas coisas, né? O médium que no seu dia a dia, em casa ou no trabalho, sem perceber, começa a se sentir mal, acha que está indisposto, não é ele o sofredor, ele apenas sente isso.
não é dele. Entretanto, tenta ligar o seu pensamento ao seu mentor, conversa com o espírito pedindo que ele vá com os amigos que ali estão para a casa espírita, mas o espírito não tem condições de ouvi-lo. É aquele caso, você está em casa, percebe o espírito e começa a conversar com ele. Fulano, vai lá para o centro espírita, vai, mas ele não sai junto da gente, né? Gostou da gente, por que ele vai para o centro espírita? Não sei lá onde é que é esse centro espírita. Aqui eu já estou vendo o que é. É só a gente ter paciência. Só a gente ter paciência. É como se tivesse uma pessoa, uma visita incômoda em casa, depois de um certo tempo, quem diz, ó, fulano, fica aí que eu vou ter que fazer, eu tenho uma opção de coisa para fazer, pode ficar aí em casa, que pode ficar à vontade, que eu vou cuidar da minha vida. Não posso ficar parado aqui fazendo sala para você. Tem umas visitas que a gente faz assim, ó, eu vou cuidar da minha vida, eu tenho hora, tenho que fazer. O espírito chegou porque ele sentiu-se mais próximo de nós. Então é por isso que ele veio. Então não há como você dizer para ele, vai para lá. Às vezes o médium pensa que é falta de força de pensamento dele, falta de energia dele, dizer ao espírito, vai para lá. Não, não é isso não. Às vezes o espírito não consegue ouvir, às vezes o espírito não consegue ver. E às vezes ele já está ali para ser tratado mesmo. A gente senta, faz a nossa prece ao nosso guia espiritual e deixa na mão do guia. E continua a sua vida normal. Que o guia vem e apanha esse espírito depois. É paciência mesmo. Lembra da visita incômoda, né? Pode um espírito obsidiar uma pessoa através dos sonhos? Pode. O sonho é o desdobramento da gente. É o nosso espírito que passa para o outro lado. Então, quando a gente diz assim, obsidiou pelo sonho, em termos, obsidiou a gente no plano espiritual. Entretanto, há pessoas que dizem assim, eu toda noite sonho com isso, sonho com aquilo, sonho em lugares horrorosos, que às vezes as pessoas vão para esses lugares mesmo. E quando a gente vai para esses lugares, nem sempre a gente está indo porque é mal, não. Podemos estar indo para trabalhar, podemos estar indo porque vamos acompanhar um outro espírito. Na verdade é que a gente pode ir tranquilamente. Quando tivermos essas obsessões por sonhos, lembremos-nos somente de fazer assim com o espírito. Meu filho, ó, não é aqui que você vai resolver o seu problema não, hein? É lá naquele outro lugar, lá no centro espírita. Os espíritos que comparecem à mesa de desobsessão, comparecem por sua vontade ou são orientados pelo plano espiritual? Como se houver as doenças mentais e obsessão? Eu já disse aqui, às vezes pode ser convocado, evocado, ou às vezes o espírito vai porque quer ir. Agora o doente mental, necessariamente ele não é um obsidiado. O doente mental necessariamente não é obsidiado. Há muito doente mental que é obsidiado, mas necessariamente ele não é. Entretanto, o doente mental ele favorece a aproximação de espíritos sofredores, por causa da sua descompensação psíquica. Lembrem-se do livro dos médios, em que Kardec evoca uma pessoa que perturbava a um débil mental. E Kardec evoca esse espírito e ele diz assim, eu tenho necessidade de perturbar alguém. Só que uma pessoa equilibrada me expulsaria. Então eu perturbo a esse que é desequilibrado, que não tem como me expulsar mentalmente. Como reconhecer, não sendo médium, uma atitude pessoal ou outra qualquer, né, que seja oriunda de uma obsessão? É a gente quando se vê fora da nossa normalidade. No livro dos médiuns há uma série de roteiros, meios de se conhecer a obsessão. Kardec apresenta 7 itens: barulhos excessivos, quedas, uma opção de coisas assim físicas. Então às vezes a gente está assim, poxa, eu não sou desse temperamento, eu não sou não agir desse modo, o que está acontecendo comigo? Tem alguma coisa errada comigo hoje. Deixa eu prestar mais atenção no meu comportamento. Isso é o que a gente deve fazer. Não precisa ser médio para isso não. Basta ser observador, né?
Bom, aqui tem um correio de médicos de perguntas que eu vou deixar para o final. Existe obsessor encarnado? Como a gente se protege ou ajuda ele através das orações? Eu conheço uma opção de encarnado, né? Mostrar uma lista para vocês. O obsessor encarnado é aquele amigo desagradável, né? É só isso. Como é que a gente trata um amigo desagradável, hein? Vocês têm resposta para isso? Quem tem resposta, responda para essa pessoa. Amigo desagradável, encontra a gente na rua, né? Oh, meu Deus, só queria ver todo mundo, menos esse camarada hoje. Estou atrasado para burro, ele demora meia hora contando uma história. A gente diz, olha, dá logo que eu estou correndo, não sei o quê. E às vezes a pessoa segura o braço da gente, não, mas peraí que é só um pouquinho leva meia hora. O amigo, o obsessor encarnado, a gente tem vários comportamentos. Dizer à pessoa que ela está sendo desagradável, não adianta ela dizer que ela continua sendo desagradável. Às vezes a pessoa é enlouquecida mesmo. Nós não temos regra absoluta. O obsessor encarnado é aquele que a gente tenta afastar as pessoas, explicando, mostrando que ela está sendo desagradável. Mas às vezes ela é uma louca, uma pessoa louca. Você não tem como fazer, você só tem como conviver, se protegendo, né? A depressão é uma forma de obsessão? Como nós podemos distinguir uma obsessão de uma doença física? Uma vez o espírito de Baltazar disse, falando sobre depressão numa mensagem que ele deu, ele disse que nós somos responsáveis, nós somos responsáveis quando mergulhamos o nosso pensamento nas zonas inferiores. E o depressivo geralmente é assim. Quando a gente está depressivo, a gente estou para baixo mesmo, né? Estou muito para baixo, a gente mergulhar nas zonas inferiores. Vocês já repararam que o depressivo... Não tem ninguém depressivo aqui não, né? Então eu posso falar assim, mal de depressivo. Vocês já repararam que o depressivo, ele quer que todo mundo pense como ele pensa? Você não me dá atenção, você não está entendendo as minhas necessidades, não sei o que, quer dizer, ele quer que a gente fique lá no buraco como ele está. Então, por isso que o Baltazar disse que o depressivo, ele próprio é responsável por mergulhar o seu pensamento. Como é que a gente combate um estado desse? Fazendo o contrário, tentando elevar a pessoa, quando puder, como puder, na hora que der. Que a gente nem sabe quando vai ser essa hora, né? Eu tenho uma amiga que ela me telefona todo dia. Todo dia ela me telefona. Até é uma pessoa me telefona para dar bom dia, para dar boa noite, fala 2 minutos e desliga o telefone. Quando ela não telefona, eu já sei que ela está depressiva. Hoje, antes de vir para cá, eu disse, fulana, você não liga para cá há uma semana. O que está acontecendo contigo? Já sabe o que está acontecendo comigo. Fulana, que é a filha dela, me maltratou e lá eu caí novamente. Pronto. Olha o mergulho. Olha o mergulho. É assim que nós somos. Hein? A gente até se cai, né? No caso do trabalhador que chamou o outro de boneca, ele abriu brecha para o espírito, lhe sugerir essa ideia? Foi isso. Ele abriu brecha, o espírito está ali, o espírito devia estar ali para fazer qualquer confusão. Chegou perto dele, chamou ele entrou na faixa, abriu brecha, tranquilamente. Transcomunicação. É necessário que haja um médio especial para que o fenômeno ocorra? Dizem os transcomunicadores que não, mas a verdade é que precisa. Tranquilamente. Se não tiver médio para doar fluido ali, não sai fenômeno mesmo. Quando criança até a adolescência, fenômenos diversos ocorriam comigo, que pararam após a idade adulta. Esses fenômenos estão ligados à audição, em sua maioria, à visão e à sensibilidade de um modo geral. O que explica ter incessado? Era a casa, já que houve mudança para outro lugar? Porém foi dito que sou psicofônica e já trabalhei na mesa mediúnica. O jovem, ele é mais sensível, né? A própria vida de adulto vai tirando a gente de muita coisa, né? A gente tem obrigações, é casa, é trabalho, é estudo, é família. Muitas pessoas que não têm um compromisso mediúnico, de repente esses fenômenos cessam.
os espíritos até dão uma travada nele para eles poderem surgir mais tarde, quando a gente está com a vida mais organizada. Tanto é que essa pessoa que está escrevendo, ela diz que depois só trabalhou na mesa mediúnica. Quer dizer, não deve haver um compromisso, mas há uma possibilidade de serviço. Essa pessoa deve buscar a mesa mediúnica, o trabalho da casa espírita, que esses fenômenos todos voltarão naturalmente depois de algum tempo. Uma pessoa que vive constantemente com momentos de mau humor, nervoso, reclamando de tudo, é uma pessoa obsediada? Pode ser apenas um mal-humorado mesmo, né? Chato, né? Mal-humorado. Mas a verdade é que a pessoa tensa, ela é uma porta aberta para a obsessão. Uma pessoa tensa é uma porta aberta para a obsessão. Porque você perde o controle da sua emoção. Você perde o controle da sua emoção. O problema da tensão, dessas coisas todas, é só o controle que a gente perde. Aí você pode virar obsediado mesmo. Uma pessoa que vai gradativamente ficando passiva diante da vida, quase apática, mas quando fala parece ser dono da verdade, pode ser obsediado? Com certeza. Por que a pessoa vai ficando apática? Ela vai fugindo da convivência. Eu já disse a vocês que a melhor coisa da vida é a convivência. Quando a gente chama de convivência, não significa que a gente ter 500 pessoas em casa, não. É a capacidade de falar com todo mundo, é a capacidade de conversar. Você pode até morar sozinho e ter uma fila de amigos que não tem tamanho. Quando a gente fala de que a pessoa precisa ter convivência, é isso. Não significa que a gente deva ter as 500 pessoas em casa. Mas é a capacidade de a gente saber lidar, conversar, ter amigos, telefonar para a gente, está de mau humor um dia, está de bom humor outro, ser gente. Mas se uma pessoa se isola, ela corta a ligação dela com o mundo. Ela corta a ligação dela com o mundo. Aí vão aparecer os ocultos, ou os inimigos ocultos, os que vão dizer, é isso mesmo, ninguém gosta de você, você é uma solitária, ninguém te ama, ninguém te quer, ninguém me chama de meu amor, os mais antigos lembram dessa música, né? Então, o que vai acontecer? A pessoa acaba ficando obsediada. E quando a reação dela de ser o dono da verdade? Porque ela só pensa nela, ela não abre espaço para ouvir a opinião de ninguém. Ela não tem como abrir o pensamento para que outros reflitam. E digo a ela, você já pensou que pode ser diferente? Né? Gostaria de saber um pouco mais sobre obsessão entre encarnados. Como é que a gente pode falar um pouco mais? Obsessão entre encarnados, o que eu falei sobre obsessão? É a presença incômoda, contínua, a presença obsessiva. O ciumento é um obsessor encarnado. Por que ele é ciumento? Ele tem um distúrbio psicológico lá qualquer, uma inquietação qualquer da sua alma. Não é aquele ciúme uma vez ou outra, mas todo dia, é um negócio que cansa, né? Ninguém aguenta, né? O Luiz Antônio Mileco, uma vez, ele fez uma palestra lá no centro e ele contou uma coisa muito interessante. Ele disse assim, Jesus, a alegria dos homens, é a música mais bonita do mundo, mas experimente escutar toda hora, todo dia. Nossa, você está com a raiva dessa música, que música chata, toda hora. Porque é assim, a coisa contínua, né, aborrecida, toda hora, mas, meu Deus do céu, que coisa chata. Então, o obsedado encarnado é assim. A gente tem que desviar essas pessoas dos seus conceitos, mas se ele não consegue se desviar, aí a gente que desvia dele, né? A gente que desvia dele. Como há espíritos bons e maus, na hora do passe, pode se manifestar um espírito mau? Sim, se a pessoa não estiver numa casa com proteção espiritual. Você sozinho vai dar passe. Você não tem nenhuma proteção espiritual, mas tem mediunidade. Você não trabalha numa casa espírita. Aí qualquer espírito toma conta da sua mediunidade. Mas se você trabalha numa casa espírita, se você tem proteção, se o passe é aqui na casa espírita, os próprios guias da casa impedem
a presença desse espírito. Mas você pode, qualquer espírito pode tomar você. Na mediunidade consciente, o médium pode interferir na transmissão da mensagem do espírito? Não. Ele é consciente porque ele ouve, mas ele não é consciente das ideias do espírito. Ele até pode dizer assim: olha, branco por preto, quando o espírito pode dizer: eu não falei isso não. Eu falei isso não. Ele disse branco por preto por conta dele, que eu não falei isso não. Que a gente, quando a gente interfere numa comunicação, quem está do lado da gente está observando e diz logo: isso não é assunto do espírito não. Isso não é assunto, quer dizer, a gente não interfere no pensamento do espírito. A gente pode no momento até falar alguma coisa que não seja do espírito, mas no pensamento dele a gente não interfere. Isso que a gente tem que prestar atenção. Qual a relação que existe ou não entre os guias e entidades que são incorporadas na Umbanda? O Espiritismo é a doutrina aqui estudada? Há como, ou melhor, é possível compatibilizar, ou melhor, haver a harmonização entre as doutrinas indicadas, entre Umbanda e doutrina espírita? A resposta: não. O Espiritismo tem uma doutrina, a Umbanda tem outra doutrina. Mas no campo da mediunidade, um espírito pode se comunicar onde ele quiser. Então, um espírito que apareça na Umbanda, desde que no centro espírita ele obedeça às regras do centro espírita, não há nenhum problema dele se manifestar. Agora, ele não pode trazer a regra dele para a casa espírita, porque aí a casa espírita vai virar a casa umbandista. Assim como a gente, quando vai visitar centro de Umbanda, eu faço palestras em centro de Umbanda, não tem nenhum problema de falar não, nenhum problema meu. Ao contrário, até gosto de falar aberto, que eles são muito bons, muito abertos, a gente conta uma opção de casa, a gente conta uma opção de coisa, mas nenhum deles me obriga a ir de macacão, nenhum deles me obriga a receber aquele espírito, nenhum disso, nada disso. Eles sabem que eu sou espírita, eu vou numa boa, sem nenhum problema. Já conseguiu doutrinar? Eu consigo falar para o pessoal para ler, boto o pessoal para ler a beça. Levo o livro, boto para ler, levo o Evangelho, levo o livro dos Espíritos, levo o livro dos médios. Por quê? É a doutrina. Não tem nenhum problema. A gente não tem. Doutrina não se compatibiliza. Mas médium é médium em qualquer lugar. Ele não é médium de Umbanda. Ele não é médium espírita. Ele é médium que por acaso se associou a esse espírito ou aquele espírito. Só isso. O médium ostensivo é o maior devedor? O Alexandre disse que é, né? Eu passar essa resposta para ele. O médium ostensivo, geralmente, ele tem uma cota de serviço mais visível. Mas não significa que ele seja o mais devedor. Ele apenas tem uma cota de serviço mais visível. O médium ostensivo, ele tem uma cota de serviço muito visível mesmo. Mas há muito trabalho em casa espírita que a gente vai fazendo assim, discretamente, sem que as pessoas até se deem conta. Mas quando aquelas pessoas não estão, gente, como faz falta o fulano aqui? Porque eles estão ali trabalhando continuamente, né? Teste vocacional de mediunidade. Bom, né? Mas é bom, a gente até devia fazer uns testes desses. Como é um teste vocacional de mediunidade? O próprio Alexandre disse: revelação ou experimentação. Eu começo a sentir uns arrepios. O que é isso? Vamos sentar à mesa mediúnica, vamos dar passe. Olha, os arrepios passaram. Não está sentindo mais nada não? Então não era mediunidade, era qualquer coisa, mas não era mediunidade. Olha, os arrepios aumentaram. Então, meu filho, vai para a mesa mesmo, que o teu caso é mesa mediúnica. No fundo é um teste vocacional, né? É experimentação. Experimentação, não tem jeito não. Não fujam disso. Não tenham medo de dizer que sentiram, que não sentiram. Não tem nada disso não. Agora, não esqueçam também. Se disserem, não tem mediunidade, não vão ficar zangados não. Porque não tem mesmo, né? A gente às vezes quer ter uma coisa quando não tem. Né? Uma coisa que todo mundo pode fazer, dar passes. Olha, eu não tenho mediunidade de incorporação, mas posso dar passos. Eu não tenho mediunidade da palavra, mas posso conversar com o espírito na assistência fraterna, com o espírito sofredor.
é falar, né? Uma mediunidade ostensiva. A pessoa já nasce com esse tipo de mediunidade, ou ela pode adquirir com o decorrer dos anos, ou seja, ela pode vir a ter mediunidade? Não. A gente nasce com mediunidade. Quando num centro espírita a mediunidade vai surgindo, é porque é a hora da mediunidade aparecer. Que mediunidade tem uma coisa, ela não tem hora, não. Tem pessoas que têm mediunidade desde cedo. Tem pessoas que a mediunidade aparece mais tarde. Tem pessoas que a mediunidade aparece subitamente. Então, de repente, você está numa casa espírita, nunca sentiu nada, de repente começa a sentir. É o momento. Não há bem nenhum teste vocacional, nem a gente fica dizendo assim, eu já estou lá há 3 anos, nunca senti nada. Pode ser que daqui a alguns anos apareça. Mediunidade é uma força que não se domina mesmo. E quem diz que domina está enganando a vocês. Não tenha a menor dúvida disso. O que é animismo? Como se dá o fenômeno? Normalmente as pessoas confundem animismo como comunicação, como mistificação. Kardec coloca esse assunto muito bem colocado no Livro dos Médiuns. Animismo é quando é a comunicação da alma, é comunicação de vivo, próprio como espírito que se comunica. Isso é um fenômeno anímico, ou seja, um fenômeno da alma. Eu me comunico como espírito. Eu saio do meu corpo, incorporo nela e me comunico. Isso é animismo. É uma comunicação de vivos. Quando as pessoas dizem que o médium está mistificando, é quando eles começam a falar coisas que não tem nada a ver com o espírito, mas tem a ver com ele. Eles é que dizem aquilo. Isso é mistificação, não é animismo. Que as pessoas confundem muito, e elas confundem até de maneira certa, que geralmente muito diretor espírita fala isso, fulano está sendo muito anímico, não quer dizer que é mistificador, mas então diz que é anímico. O seu próprio espírito que está falando. Mas o termo certo é mistificação. O animismo é sempre a manifestação do próprio espírito. Então eles não estarão errados, eles não estarão falando claramente. Então se o Alexandre, na comunicação mediúnica dele, ele começa a misturar elementos dele, eu direi assim, Alexandre, controle-se mais, você está misturando o que é seu com a comunicação do espírito. Aí eu não sei fazer a distinção, então sai fora do trabalho. Fica só no passe, não vai mais para a mesa mediúnica. Porque senão você já está falando coisas que não pertencem ao espírito. Então eu estou mistificando a partir do momento que você está dizendo que é do espírito, quando não é, você está mistificando. Tranquilamente, sem brigar, sem criar obstáculos, sem chamar a atenção brutalmente, mas só dizer, não está sabendo distinguir. Novamente eu vou falar da Dona Ivone Pereira, que eu gosto muito de falar sobre ela, que eu conheci, trabalhei muito, eu conversei muito com ela há muitos anos. Quando ela tinha uns 79 anos, mais ou menos, ela disse assim para mim, Altivo, eu vou parar de escrever, tirar conselhos. Ela tirava muitos conselhos em casa. Eu disse assim, por que, Ivone? Ela disse assim, eu já não estou sabendo mais, olha, presta atenção no que ela falou, eu já não estou sabendo mais distinguir o que é meu do que é do espírito. E eu não trabalho nessa base. Ou eu tenho absoluta certeza que é o espírito que está falando, ou eu não trabalho mais. E renunciou ao trabalho mediúnico assim, consciente. Não vou deixar de ser espírita, não vou deixar de atender as pessoas, não vou deixar de aconselhar as pessoas, não vou deixar de escrever para as pessoas escreviam muita carta para ela, ela respondia, mas ela disse, a partir de 79, 80 anos, não vou mais tirar receita mediúnica, orientação mediúnica. Eu já não sei mais quando sou eu, quando é o espírito. Isso não é consciência? Consciência plena, consciência total. Opa, mas, meu Deus do céu, esse negócio não acaba. Vamos lá. Interesse, é. O Alexandre está doido ali para falar, já levantou a mão, mas eu não... Qual é a diferença entre médium... não entendi isso aqui. Entre M. médium
onde se lê simplesmente o endereço. E a mesa mediúnica, tá um ponto aqui agora que eu estou vendo. Cegueira tá ruim, né? A diferença entre mesa mediúnica, onde se lê simplesmente o endereço, e aquela onde se chama ou evoca os espíritos especificamente no caso de alguém. Bom, aí vocês vejam. Mesa mediúnica, onde se lê o endereço. No fundo está se fazendo uma evocação também. Leu-se nome, leu-se endereço, é evocação. Leu-se nome, leu-se endereço, é evocação. Só não é evocação quando a gente deixa solto. Vem quem quer. Tá? Não há diferença, não. Como a espiritualidade seleciona os espíritos comunicantes que obsediam um lar? Dificilmente uma casa, quando é obsedada, tem só um espírito. Tem um espírito obsessor que dirige o trabalho e tem muitos espíritos que acompanham. Normalmente o plano espiritual seleciona aqueles que podem ser tratados. Os que não conseguem renunciar ao mal, eles deixam para depois. Então eles aliviam a carga daquela casa. Eles aliviam o ambiente daquela casa. E as pessoas dizem assim, melhorou, mas não acabou, hein? É porque não deu para acabar mesmo, né? Às vezes a gente faz isso, né? Quando é que esses estão prontos para serem chamados ou doutrinados? Repita, quando eles estão dispostos a serem doutrinados, né? Alguns obsessores dizem que foram com a caravana para o mundo espiritual, mas não gostaram e voltaram para a casa onde estavam. Como acontece isso? Olha, é meio complicado a gente explicar isso, mas vejam bem, o obsessor, quando ele sai de uma casa, é como desencarnado. A pessoa, quando desencarna, geralmente a gente pensa que o fulano já vai em linha direta para a sua cidade espiritual. Não vai, não. A gente passa por um lugar, vai passando por outro, vai passando por outro. Quer dizer, nós vamos começando a vencer etapas. Imagine a gente que vai se operar. Primeiro a gente faz exame, depois a gente faz não sei o quê, até que chega o dia da operação. Aí depois da operação a gente ainda volta novamente aquela história toda, fica em repouso, CTI, UTI, não sei o que, até voltar para casa. O obsessor é assim. Quando ele recebe essa primeira orientação da casa espírita, ele fica próximo, fica nos lugares próximos daqui, fora da casa física, mas fica nos lugares próximos. E nesse momento ele ainda tem direito à opção. Nesse momento ele ainda pode dizer assim, não quero não. É como a gente quando começa um curso no meio do caminho diz, esse troço está muito demorado, está muito chato, eu vou largar isso de lado. É por aí a coisa, né? Quando o doutrinador deveria apelar para a tela mental, é aquela história de mostrar ao espírito uma casa, não sei o que, encarnado, é perigoso fazer isso. Outra vez experiência. Uma vez eu estava assistindo uma sessão de doutrinação e o doutrinador era uma pessoa assim muito assim autoritária, e lá para as tantas ele disse, olha só, esticou a mão assim, veja os guias espirituais. O camarada lá obsedado, que era pior do que não sei o que, ele disse assim, guia encarnado, estou vendo ninguém, estou vendo a tua mão aberta aqui na minha cabeça, na cabeça do médium. Aí ele começou a dizer, veja bem os fluidos que estão saindo da minha mão. Que fluido? Não está saindo nada da tua mão. Deu uma surra no doutrinador, que disse, meu Deus do céu, como é que pode? O doutrinador devia ter... Isso não é coisa de encarnado, isso é coisa para espírito. O espírito é que fala isso. A gente não tem condição de saber isso. E ele foi lá, tem guia, tem fluido, tem o obsessor, tem coisa nenhuma, estou vendo coisa nenhuma. Ele disse, deixa de conversa fiada, você não está com nada. Eu disse, gente, o doutrinador passou por uma vergonha agora. Porque ele foi apelar para uma coisa que não era o domínio dele. Domínio dessas forças psíquicas não é de encarnado, não. Não é de encarnado. Como diferenciar a ligação com os mentores das ideias que flutuam em nossas mentes? Nossa mente fervilha, né? Como é que a gente liga quando é um mentor? O mentor sempre tem um pensamento estável. E quando a gente está com a cabeça assim voando muitas coisas, não é mentor, é que nós estamos soltos ainda. Quando o mentor chega perto da gente sente de imediato uma linha de raciocínio. É isso. É por aqui.
A gente não consegue perder mais aquele fio de meada. Não consegue perder mais. Na maioria das vezes choro muito nas reuniões da casa. Seria isso uma aproximação? Se for, de que tipo de espírito? Devo fazer uma oração para afastar quem me faz chorar? Ou agradecer pela presença amorosa? Você tem dois aspectos a considerar. O primeiro é a própria emoção. O médium, principalmente quando ele chega à casa espírita, ele encontra o repouso. Ah, meu Deus do céu, era isso que eu estava procurando. Era esse ambiente que eu estava querendo, graças a Deus. Aí a gente se emociona. Chega um guia espiritual muito amoroso, muito carinhoso. Ah, meu Deus do céu, que bom ter esse espírito. É a emoção da gente. Aquilo é o normal. Agora, se a pessoa chora por dor, por angústia, por saudade, pode ser apenas dor provocada por um estado mental depressivo. Tem que se analisar o caso. De qualquer modo, se o médium não sente um mal-estar, ele não deve se preocupar com isso. Tá? Muito bem. Vamos parar aqui, que senão o Alexandre não fala, hein? Eu tinha uma ideia de que animismo seria a comunicação do meu espírito numa mesa mediúnica através de mim mesma, e não através de outro médium. Então, o que seria isso? Você pode se comunicar por você mesmo e pode se comunicar por outros médios. Por outros médicos, por outros médios, comunicação mediúnica entre os vivos. Bozano tem um trabalho chamado, com esse título mesmo, Comunicação Mediúnica entre os Vivos, que ele fala sobre isso. E você, como espírito, também pode falar por você mesmo. Quando você sai do corpo, você começa a ficar sonambulizada. Aí você fala por você mesmo. Muito bem, vou passar agora para o Alexandre para as perguntas aí. Hein? Não, continuar nada, o povo tem que dormir. Você fala daí, Guilherme. Não, tão bom, né? Eu ia passar até essas daqui para ele também. Mas depois eu vou... Eu tava até pensando em fazer perguntas também para ele, mas ele vai embora comigo no mesmo carro, então... A gente aproveita depois. Tem um aqui que são duas perguntas de uma mesma pessoa. Ela fala: quando da iniciação do mediunato e até mesmo algum tempo depois, os médiuns novatos experimentam a dúvida sobre a existência do mundo invisível. Ele não tem referências, nada sente, nada vê, nada escuta. Em consequência, comporta-se como um ser robotizado. Ele quer saber se há uma correlação entre esse vazio e a circunstância de que a maioria das pessoas não está acostumada a perceber, captar a atuação do invisível no mundo físico. Na maioria das vezes é isso mesmo. A gente não se habitua a identificar no nosso trabalho mediúnico a ação do mundo espiritual da forma como o Altivo falou. A ação dos espíritos não é exatamente igual à nossa. A nossa ação é material. Eles não têm essa ação. A ação deles é no campo espiritual. Então, se eu não vestir essa visão, não consigo ver a presença deles do meu lado. Uma vez, até aproveitando esse caso de chorar na reunião pública, a gente fazendo um estudo lá no treinamento dos médiuns de cura, uma pessoa ouvir isso, que o médium sente coisas, sente a mão esquentar, esfriar, sente isso, sente aquilo. Eu já trabalho no espaço há 4 anos e nunca senti nada. E criou-se uma polêmica em cima disso. Eu comecei a perguntar ela para as tantas, ela falou assim: mas é que no começo eu ia dar passes e toda vez que eu ia aplicar um passe eu começava a chorar. E eu ficava com vergonha, então eu adotei uma tática. Passei a não me concentrar mais em quem eu aplico o passe. Então ela vai passar, não sentir mais nada, porque se você não se concentra, o passe é exatamente isso, é você debruçar com os seus sentimentos, com o teu pensamento, com a tua sensibilidade, né, com o teu campo psíquico em cima de quem está diante de você. Se você se retrai a isso, não há mais como você sentir nada, não é verdade? Então isso depende muito da condição do médium. Agora Kardec reserva aí um ponto, que tem pessoas que realmente vão passar o tempo todo sem nunca perceber nada. Para esses é o teste, como a gente falou mais cedo, da fé. Ele vai ter que chegar por conclusões próprias de que é um médium em trabalho, e não ficar esperando que o espírito sempre sinalize: ó, estou aqui,
olha, vamos começar. Ele vai ter que aprender a fazer isso. É um testemunho para ele. Então, cada caso vai ser um caso diferente para a gente estudar. Depois ele pergunta se, dá um exemplo, uma meta a alcançar na vida, no seu nascedor, um insight invisível que poderá se tornar real se o intuído for ou influenciado, se dispuser a lutar por aquele ideal, o amor fraterno, o amor conjugal, o perdão, até a atitude na casa espírita. Se isso é um indício de que mais tarde ele pode desenvolver essa sensibilidade, foi o que eu entendi. Ele vai desenvolver a sensibilidade, mas não vai adquirir mediunidade, foi o que o tio falou. Ele vai desenvolver sensibilidade por esse comportamento, nessas lutas todas, nessas frentes da vida. E eu sempre lembro, a gente não é médium exclusivamente quando escreve uma mensagem, quando incorpora. A gente é médium toda vez que veicula a ideia de alguém junto de outra pessoa. Então, se eu junto dos meus familiares veiculo a ideia da pacificação, do bom convívio, como o tio falou, então de alguma forma eu sou um médium junto a eles desse campo de conceitos, de ideias. Então é perfeitamente válido eu pensar assim, né, que eu posso trabalhar mediunicamente entre aspas, lá no meu meio familiar, observando os compromissos que eu tenho com as pessoas que me cercam. Ele falou da obsessão entre encarnados, falou das pessoas que têm alguém difícil na família. Se eu for aquele que melhor consigo tratá-lo, eu posso claramente dizer que junto dele eu sou um médium que leva uma mensagem de vida diferente para ele. Posso claramente falar isso, tranquilamente falar isso. Tem outra aqui. O médium de cura. No decurso da exposição, apresentou-se algumas pistas que poderiam possibilitar ao próprio aspirante de médium identificar o tipo de sua mediunidade aflorante. Todavia, com relação ao médium de cura, disse apenas que se tratava de um tipo especial. Assim, caso fosse possível, solicito seja feito um aprofundamento com relação à identificação precoce do médium de cura. Os espíritos nos dizem que o médium de cura, antes de qualquer coisa, é um espírito encarnado que deseja aliviar a dor de outros, que deseja de alguma forma ajudar as pessoas. E como isso vai aflorar? Kardec vai descrever o médium de cura como aquele que cura pelo simples toque, pelo simples olhar. Então nós vamos observar o nosso comportamento dentro desses fenômenos. Às vezes a gente senta do lado de alguém que a gente nunca viu na vida, na condução, no metrô, em qualquer lugar, e a pessoa de repente olha pra gente e começa a descrever todas as doenças. A gente dá um espirro, ela, eu também tô assim, aí conta os exames, sente dor ali, sente dor aqui, ela vai embora, boazinha, a gente fica com todas as dores dele, né? É um indício que nós somos um médium de cura, que eu tenho fluido para aliviar a dor do outro, e quer dizer também que eu sou um médium natural, não tenho controle sobre a expansão dos meus fluidos. Então vivo propiciando esse fenômeno na torta e direito. A gente às vezes experimenta, né? Põe as mãos distraidamente sobre alguém e a pessoa depois fala, e naquela hora você só penteou meu cabelo, só fez aquilo, mas a dor de cabeça que eu estava sentindo passou. É um indício de que eu tenho fluidos propícios àquele trabalho, de aliviar a dor das pessoas. No mais, como o tio falou, é se experimentar no trabalho. É para ver se aquele fluido curador é meu mesmo. Ou até se eu sou alguém que sozinho não tenho esse fluido, mas sou capaz de atrair espíritos que o tenham. Então eu sou literalmente o médium de cura, eu sou intermediário de um fluido bom com uma outra pessoa, mas sozinho eu não tenho isso. Você não pode deixar de abrir mão da observação dos fenômenos que acontecem ao teu redor. É isso que vai te dar a notícia de que você é médium de cura. Eu tenho um companheiro que ele sempre, quando tinha festa, o pessoal ia churrasco, largavam as crianças todas com ele. Aí o pessoal, por que fazem isso? Ele é muito infantil, então, tu vai ver só por quê. Então botava a garotada toda com ele. Daqui a uma meia hora, metade estava dormindo, metade estava fazendo isso, metade fazendo aquilo outro. Mais tarde ele casou e para botar a filha para dormir era uma luta. A esposa ficava de 9 da noite até 1 hora da manhã, contava todas as histórias, todas as músicas, e a garotinha lá, num fogo só. E quando ele ia fazer em 10 minutos, ela já caía duro. Mais tarde, na casa espírita, o dirigente espiritual da casa, ao encaminhá-lo para a cura, falou: tens o fluido para pacificar as crianças extremamente agitadas. Então a gente associa a observação do fenômeno com a revelação do mundo espiritual.
Depois ele contou em casa, para a esposa não continuar com aquele, né? Poxa, ele deve ser melhor que eu, gosta mais dele do que eu, que só dorme com ele. Não, é físico, é o fluido que ele tem que bota ela mesmo para dormir. Não tem como buscar outro caminho. É a observação do fenômeno e a revelação do mundo espiritual. Finalmente, uma explicação sobre o que se trata a transcomunicação instrumental. É uma modalidade mediúnica em que o altivo falou, através do fluido de um médium especial, médium de efeitos físicos, vai se aproveitar esse fluido, sob o comando dos espíritos interessados lá naquele trabalho, e de alguma forma, que a gente precisaria de mais tempo para explicar, mas eu posso dizer para vocês que é magneticamente, transformar aquele fluido numa forma de energia, numa forma de onda que um gravador possa perceber, por exemplo. Então deixa-se lá o gravador ligado, e as pessoas se concentram e quando liga o gravador, quando vai reproduzir, há uma comunicação ali no mundo espiritual. Isso aparece em imagens em televisão, em monitor de computador, em um monte de coisas. Há uma corrente assim que às vezes fala que isso seria melhor, porque esse instrumento ele vai reproduzir com fidelidade a ideia do mundo espiritual, mas como o altivo falou, não é bem um raciocínio correto. Vai haver sempre a interferência do médium. Kardec diz que mesmo no fenômeno de efeito físico é preciso que esse fluido seja inteligente, ou seja, venha de um ser inteligente. O gravador não tem inteligência, o computador não tem inteligência, o monitor de televisão não tem inteligência. Alguém tem que dar isso para ele. E o aparelho, é claro, vai ter a sensibilidade de captar. É assim que as coisas vão funcionar. Isso é muito pesquisado na Europa, aqui no Brasil não há muita força esse tipo de dedicação a esse trabalho mediúnico. Mas há um caso que mostra bem a importância do médium e a obrigatoriedade de ter esse médium para que o fenômeno aconteça. Uma vez, vendo aquele programa Discovery, estava se discutindo a existência ou não de mediunidade, né? E uma pessoa foi e falou que tudo aquilo que os médiuns falam que fazem, eu também faço. Ele tem uma empresa de efeitos especiais para cinema. A gente faz tudo isso. Consigo até simular a flutuação de objetos. Eu descompenso magneticamente aqui o ambiente e as folhas de papel começam a flutuar, caneta sobe. Ele fez uma experiência com um sorvete. Botou um copinho de sorvete, apontou a máquina para lá e o sorvete começou a flutuar. Então tá vendo? O que os médiuns fazem, eu faço também. Depois ele falou, só tem uma coisa que eu não consigo entender. Tudo isso só acontece quando eu estou presente. Quando eu falto, os operadores que ficam não conseguem executar o fenômeno. Então é a prova de que sem o fluido dele, não tem fenômeno. Ele é o médium que possibilita aquilo ali. Num outro caso, dizia que, que assistia, sempre que assistia o trabalho, as imagens que apareciam na televisão eram de pornografia, os sons eram de palavrões e tudo mais. E quando ele faltava, o trabalho, tudo transcorria às mil maravilhas. Então a gente vê que a influência moral do médium está presente na mente. Então a gente não pode prescindir do médium para isso. É claro que assim como há 20 anos atrás tinha o gramofone, há 20, 40, 50, hoje tem o CD, a gente vai ter instrumentos cada vez mais sensíveis, mas não vai se poder abrir mão do médium nesse fenômeno. Tem que ter alguém para doar o fluido. Bom, manhã de paz, né? Agora vamos ver aqui o nosso recado. E agora vem os recadinhos. Olha, as avaliações, elas vão ser distribuídas a que horas, Fares? Então, para depois da prece, nós vamos fazer as avaliações e vamos dar alguns recadinhos aqui, né? Para escrever o que vocês acharam. É importantíssimo porque nós queremos novos encontros. Vamos então... Vera, avaliação antes da prece. Então pronto, senão vocês correm, não vão fugir da avaliação. Vamos começar a avaliação então, antes da prece, ordens. Olha, nós vamos dar 3 avisos assim, rapidinho, e vocês vão fazendo a avaliação. Nós recebemos doação de 100 pés de alface.
e estão lá fora. Na hora da saída, cada um deve adquirir um, que vai ser maravilhoso, fluidificadas, e R$1. Também na livraria nós já temos muitas fitas para vocês, Medrado, Raul Teixeira, e Altivo e etc. E aí? E hoje, 14 horas aqui, o grupo que vai... Hoje não, domingo, 14 horas, o grupo que vai para o Vicente Moretti. Vai sair daqui às 14 horas, amanhã. Hoje tem a palestra. Onde quiser, avaliação para o papel que vocês tiverem. Foi distribuído o papel aí. Isso aí mesmo. Olha, houve avaliações mais particulares que nós não colocamos aqui, pedido, né, de avaliação não, de perguntas. E outras foram selecionadas porque estavam batendo uma com a outra. E fora do assunto também, fazendo a nossa prece. Vamos dar mais trabalho para o Altivo. Ele vai encerrar para a gente. Senhor Jesus, Mestre de nossas vidas, Condutor de nossos espíritos. Nossa casa novamente está em festas pelo estudo da doutrina espírita, hoje com vistas ao maior conhecimento acerca da mediunidade. Nós muito te agradecemos por esta oportunidade, pelas luzes que foram espalhadas em nossa casa. E pedimos ao teu coração generoso, amigo, bondoso, que nos devolvas aos nossos pontos de origem em paz. Mas antes disso, queremos te pedir que abençoes a todos os nossos guias e protetores que mantiveram nossa casa amparada, sustentada no bem. Sabemos, Senhor, que um movimento como o que se fez hoje aqui envolve a dezenas, centenas de espíritos. Para todos eles, nossa gratidão, nosso desejo de continuarmos ao lado deles, nossa vontade, Senhor, de prosseguir. Protege-nos, ajuda-os e deixa que outras ocasiões possamos estar aqui novamente. Foi muito bom, Senhor, estarmos aqui com tantos amigos e contigo também. Permita que outras ocasiões como esta sejam repetidas. E assim, Senhor, agradecidos, passamos a palavra à nossa irmã que presidiu aos trabalhos para que dê os mesmos por encerrados. Graças a Deus. Então, em nome de Deus, possamos, de nossa parte, dar por encerrados os trabalhos de hoje. Graças a Deus.